Olá, muito boa noite. Estamos iniciando mais uma live da Nath hoje e vamos ter o nosso convidado especial, o Leonardo Carrareto, ele que é palestrante, empreendedor, tem muita coisa para contar para gente. Vou estar chamando o Léo Carrareto para a gente começar a nossa live. Dando um oi aí primeiro pessoal que está entrando. Jacinta, Geisa, olá, olá. Vamos chamar nosso convidado que a gente tem muito para conversar. E aí, gente, clica no aviãozinho, convida seus amigos para a live. Olá, Léo, tudo bem? Vamos ver aí nossa conexão. Rafael, Stefan. Isso. Olá, deixa eu ver aqui nosso Como som. vai, doutora Nath? Vê aí nossa conexão. Olá. Vamos estar chamando o Ó, quem tá pessoal, aí, nosso convidando amigo para a Léo live. também. Ó, o Léo entrou, Rafael, Stefan. Vamos É. estar convidando o pessoal Abração, para a meu irmão live? Léo. Uhum. Vamos chamar aí o pessoal para a live. Deixa eu tirar só, vamos tirar aí 10 segundinhos, só para a gente clicar nesse aviãozinho e convidar os amigos para a live. Ah, Dar aquela sim, legal. despertada na galera. Se todo mundo convidar aí 5, 10 amigos, a gente consegue encher aqui a nossa live, que tem muito assunto bom para a gente falar Pronto, hoje. já enviei. Ok. Então, Ó, quem tá aí também. Dona Marineide tá aí também. chegando, boa noite. Vamos ouvir, é isso aí. Léo, tô sabendo que você entrou aí num projeto, numa gincana aí de ajudar com a forma aí para alimentar quem precisa de comida. Fala um pouquinho desse projeto, explica pra gente. Eu sei que é coisa nova aí que surgiu na sua vida, né? Então, primeiro dar boa noite para todo mundo que você Boa tá noite, fala, prestigiada, hein, fala doutora quem é Nath? você primeiro. Você Pois tô é, falando aí que você é olá, meu querido. entrevistadora Fátima Bernardes, que se cuide, você vai tomar o lugar dela, tá? Só de Ai, live aí que você só? tá fazendo aí, você tá com mais audiência que ela, hein? É. Ah, Gente, boa coitado de mim. noite. Para quem não me conhece ainda. Se apresente aí pro Ah, pessoal. nada. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Léo Carrareto. Eu sou um cara apaixonado por inovação. Já há quase 20 anos que eu atuo nessa área de várias formas. Eu comecei dentro da área da comunicação, do marketing, da tecnologia. E hoje, mais precisamente, ajudando as empresas a transformar, como entender. As empresas também, muitas pessoas, né? Porque eu falo muito e o tema central do nosso papo aqui é como inovação é para todo mundo, né? A Mária está até falando que eu sou o Léo da UIS também, tem isso. A gente fundou há quase 10 anos, eu e a Luciana fundamos a UIS Educação, uma escola de inovação, e temos feito um trabalho de ajudar as pessoas a entenderem o que é isso, e eu acho que até é o nosso foco aqui hoje também, né, doutora Nath? Sim, é isso aí, uma escola. Então, você tem uma escola de inovação dentro de Vitória, né? Assim, já teve sede em São Paulo também, já teve sede em Salvador, e hoje a gente está conseguindo aí fazer um trabalho alcançando mais pessoas a partir de Vitória para o mundo, né? Sim. Mas nesse tempo de pandemia, como é que funcionou as aulas aí na escola? O pessoal começou já a ter online? Olha, eu costumo falar muito que a pandemia ela acelerou vários mercados que Uhum. alguns passaram assim, foram há 3 anos mais para frente, outros foram há 5 anos e alguns foram até 7 anos para frente. Então, eu vou te falar que o nosso mercado de educação ele teve esse avanço e o comportamento das pessoas, as pessoas que antes, por exemplo, elas sempre preferiram estar numa sala de aula, estar aprendendo com um professor próximo, com outras pessoas do lado, tendo até intervalo para um cafezinho, as pessoas elas foram obrigadas a entender como é que essa mudança ela tinha que acontecer e a gente foi surpreendido, né? E aí por isso que eu falo que a gente avançou aí uns 3 a 5 anos. Então as pessoas elas estavam muito mais preparadas para receber isso. Não falo isso nos primeiros dias, porque nos primeiros dias todo mundo estava ainda tentando entender o que estava acontecendo. Eu E também os falo cursos não muito que pararam, né?
A gente deu uma pausa para redesenhar tudo, deu um trabalho, porque É, a gente também acredita que, por exemplo, os teus meninos estão estudando também, estão recebendo aula online, né? sim, E a gente entende o seguinte, o que está acontecendo com a parte dos pais, das crianças e com os alunos de faculdade, é que as pessoas estão tentando colocar da forma que elas aprendiam para a internet. E o que a gente está fazendo é justamente o contrário, é falar assim, olha, não é isso, esquece, joga fora e vamos construir uma coisa nova. E muitas vezes as pessoas têm dificuldade, as crianças têm dificuldade, porque a criança tem até menos dificuldade que os adultos, né? Porque elas são até muito mais maleáveis para aprender, elas estão no começo da vida ainda, mas os adultos eles têm essa dificuldade de adotar um novo comportamento. Então, a gente teve que redesenhar tudo, isso me lembra reformular. uma frase, ó. Você escreveu É, um livro seu, aprenda, desaprenda e reaprenda. essa frase é linda demais. Eu Tá queria sobre ter isso. sido eu o autor dela, mas foi um cara muito genial chamado Alvin Toffler. E ele falou que assim, a gente vai ter que aprender a desaprender. E a gente não foi ensinado a isso, né? Eu não sei você, Nath, mas o pessoal fala assim, né? Reaprender é muito Conhecimento difícil, né? muito, muito mesmo. E a gente Eu fala falo na que, minha área, quem escova dente errado, aí você tentar ensinar certo, vira e mexe, tá lá errado de novo. nossa, exatamente. E olha que a gente foi ensinado também que conhecimento não ocupa espaço. Então, quanto mais, melhor. Mas as pessoas têm que tirar um tempinho também para jogar fora as coisas, porque o mundo não é o mesmo, então a gente tem que jogar fora algumas coisas que a gente aprendeu, né? Então esse movimento de desaprender é muito difícil. E aí a gente tá fazendo esse processo de mudar toda a nossa forma de ensinar, redesenhar do zero, para a gente retomar, e agora a gente está conseguindo fazer isso até alcançando outros países. Então a gente está hoje dando aula para o Canadá, dando aula para os Estados Unidos, e a gente está começando a projetar as primeiras turmas que vão ter horário específico para alcançar a Europa. Então, Ai, como que lá bacana. tem em média de 3 a 4 até 5 horas, a gente vai começar a ter cursos que aqui a gente vai estar transmitindo provavelmente 3, 2 horas da tarde, mas para alcançar o horário de estudo lá É da uma Europa. mudança que faz pensar grande, né? Antes a gente pensava pequeno, só numa escola física, né? De repente, na É. hora que você vai para a internet, você já está alcançando o mundo, né? Não, eu falo muito também, Nath, que é importante a gente pensar, porque no primeiro mês da pandemia, nossa escola foi a zero, a gente não estava tendo Sim. curso nenhum. E foi justamente o fato da gente ir a zero que ajudou a gente a falar assim, peraí, desapegar, vamos desapegar do que a gente tinha. Porque se eu tivesse lá faturando metade, faturando às vezes só 30% a menos, talvez eu estaria assim, não, não, pelo amor de Deus, não vão parar isso aqui não. Mas como foi a zero, a gente ficou livre para reinventar tudo, para falar assim, não, agora então vamos começar do jeito que a gente quer, vamos fazer para o mundo, vamos fazer da forma que é legal, vamos fazer da forma que a gente consegue melhorar, vamos aprender principalmente, porque está todo mundo aprendendo. Não vou dizer que a gente está fazendo ainda todo o potencial que a gente pode, mas certamente a gente começou a se mexer. Todo mundo procurou inovar, né? Se redescobrir de uma forma diferente e às vezes sair de quatro paredes e ampliar, porque a única forma da gente se comunicar agora de amplo aspecto é através da internet, né? E aí é um mundo muito grande, né, que tem aqui dentro. Eu tô vendo a sua imagem um pouco borrada. Como é que tá a sua internet aí? Não sei se o pessoal tá te vendo bem. Você tá se vendo bem? Eu estou me vendo bem, eu Não vai, tá ok. dando uma picotadinha. Às vezes dá, mas depois tem hora que volta. Mas o que, que eu estava te falando no Vamos ver se fica início? melhor. Ficou melhor Você, agora? ok. Você entrou numa gincana, numa causa grande aí a nível nacional agora, não foi isso? Explica Foi, um eu pouquinho tive a melhor esse honra. movimento aí que está acontecendo na sua vida aí essa semana, esses dias. Tem um cara muito incrível chamado Edgar Gouveia, e ele, assim, a gente está vendo muito movimento de doação, né, Nath? As pessoas estão doando cesta básica, eu acho isso fantástico, acho incrível Ele a gente tem se isso de mexer. gostar, né? Um ajudar o outro, né? É, e existe até, assim, um sentimento das pessoas quererem ajudar o próximo nesse movimento, nesse momento, né? E
eu vi muitas iniciativas bacanas dando cesta básica, fazendo um trabalho fantástico. E aí o Edgar veio e inovou nesse processo, Quem é o que Edgar? Ele é de foi... Vitória? Não, não, ele é um cara, inclusive dele, é um cara genial que que já deu uma palestra no TED Amazônia, e ele é considerado por Harvard Travando de novo um e pouquinho. ele montou esse movimento chamado 10 por 10, que é uma gincana online, onde tem 10 paixões, 10 temas, e um deles é o que eu tô como embaixador da área de inovação, e 10 paixões, 10 temas pedindo, solicitando doação, fazendo o seu desafio aí para conseguir doação, para arrecadar 10 milhões de reais para ajudar aí a saciar a fome de vários locais que precisam muito. E tudo isso, assim, um movimento muito sério, É algo amparado, grande, né? é algo grande, amparado pelo movimento Gerando Falcões, que é um movimento incrível, que faz um trabalho dentro das favelas Você ajuda fantástico, de vários junto... estados do Brasil? Exatamente, o Brasil todo. Esse movimento é para o Brasil todo. E aqui no Você Espírito está como Santo tem embaixador como da embaixador, missão. e dentro da categoria inovação, mas tem outras categorias muito bacanas também. Tem uma O categoria que só que o dos embaixador YouTubers. faz num projeto desse? Eu tenho que, nessa hora, falar para vocês, gente, entra no desafio 10 por 10, entendeu? Escolhe lá inovação e faça a sua doação. Então, a categoria Ah, inovação tem que ganhar essa gincana, entendeu? Conto com vocês que estão entendi. assistindo. Entendi. Você Depois, tem ó, que escolher acabou qual a live aqui com a categoria doutora você quer Nath. doar. Exatamente, vota na inovação. Vai lá e doa dentro da categoria Mas isso inovação. é onde? É um site? É seu Instagram? É onde? É um site, deixa eu colocar aqui para o site aqui, Você tem que entrar nesse desafio site. Ah, 10 por sim. 10. Você consegue dar pin dele aí no site para a gente deixar aí? É esse site aí, desafio 10x10. Ah, não sei fazer isso. Eu tenho que clicar Não, onde? Nos três tranquilo. pontinhos? Não, Deixa mas eu deu ver para se eu ver. consigo dar pin. Peraí, deixa eu ver se eu consigo dar pin na sua live, porque eu não É nos consigo dar não, porque comentários eu... que tem as três bolinhas? Tenta colocar, você digitar no comentário desafio 10por10.com.br e você dá o pin dele aí. Porque esse movimento tá muito bacana. Tem lá comigo, tem um cara tem um grande amigo meu, Conrado Schlohauer, tem o Murilo Gang, junto na categoria de inovação também, que é um cara muito bacana, que fala muito sobre criatividade. E tem lá as categorias de atores, músicos, mas nem olha para E elas, não, gente olha para a famosa categoria só de também. inovação. Tem. Só olha para a categoria de inovação, não precisa nem olhar para os outros, não. Entra lá, isso, desafio Mas onde que eu 10por10.com.br. fixe? Eu pus o comentário, mas e agora? Eu Fixar acho que comentário. clica no comentário. Aê, aprendi, Aê, pronto, o inovando. pessoal Uma acabou a inovação. live aí já, gente. Então, acessa aí desafio 10 por Eu 10 aprendi, e agora eu já inovei. Viu como inovar é e isso simples? não é, Que mas professor ó, maravilhoso. Ah, o povo fala assim, ó, tem que doar na categoria inovação, hein? É isso que eu entendi. faço como embaixador, entendeu, Nath? É arrecadar nessas gincanas, tipo gincana de escola que a gente fazia, né? Você faz gincana assim, ó, Incentiva, tem isso que... incentiva o povo a doar, né? Exatamente, tem que conseguir latinha para fazer... Tem que conseguir... Não, mas a gente vai conseguir um projeto de 10 milhões de reais para ajudar. E tem um projeto um negócio, uma inovação muito Mas legal, esse 10 Nath. milhões é juntando todas as categorias, né? Todas as categorias. Todas as Aí categorias. a doação só vai começar quando chegar esse valor? Não, não. Depois tudo que a gente arrecadando vai ser doado. Mas tem uma auditoria muito bacana. É um projeto muito sério, Nath. Pessoas muito sérias estão envolvidas. Eu não Você estava entraria me se usando falando que é uma forma diferente, não é comprar ali tudo no supermercado, mas você vê quem você pode ajudar da comunidade, isso. que ela também sai É porque beneficiada. Explica isso aí. quando eu estava falando para você que as pessoas doam com cesta básica, né? É muito legal, é importante. Mas fica ali uma dificuldade porque a gente vai lá e compra em geral num supermercado, num grande supermercado, tentando o melhor preço e tudo mais. Só que a gente precisa pensar no mercadinho daquele bairro que está recebendo, no mercadinho daquela favela, que aquele pequeno empreendedor,
ele também precisa vender ali a quitanda, vender o Sim. arroz. Então, quando essas pessoas que vão receber a doação, elas vão receber um cartão, e esse cartão digital, ele vai ser para ser consumido na isso. A gente até chama de Tá travando. a gente chama de economia circular, quando quando o dinheiro circula dentro de uma comunidade, dentro do ecossistema, quando, na verdade, toda a cadeia se fecha, desde a produção até o consumo. Então, isso é muito bacana. Então, as pessoas vão receber isso em dinheiro, como se fosse um Um cartão para consumir cartão na sua digital, comunidade. exatamente. Eles não vão receber o alimento, eles vão escolher aquilo que eles estão realmente precisando, mas dá Exato. crédito Porque às vezes às a empresas pessoa recebe a locais. cesta básica, mas não tem o gás de cozinha, né? Então, como é que ela vai cozinhar? Uhum. Entendi, bacana, Léo, bacana, parabéns. Agora me fala aqui, você também costuma se reciclar, às vezes no exterior, né? Eu já vi que você foi na Califórnia e você já teve a oportunidade de ministrar uma palestra lá também, né? Também, isso foi muito bacana. Na verdade, foi para brasileiros, tá? Então as pessoas já pensam quando eu falo a palestra na Califórnia, mas foi uma palestra para brasileiros que tem vários grupos de brasileiros que vão na Califórnia para tentar entender como é que eles pensam em inovação lá, né? Então, esses brasileiros às vezes têm dificuldade com o idioma e eu dei uma palestra para eles lá explicando justamente, mas faz toda a diferença você estar lá onde nasceu Apple, onde nasceu Google, onde nasceu Facebook. Então você pega tudo isso daí e você vê como é que as coisas acontecem lá, como os negócios acontecem. Entendi. Muito bacana, é uma oportunidade muito bacana. Agora vamos embora falar do nosso tema que é inovação. Eu te pergunto, o que é inovar? Tá travando um pouquinho a internet do Léo. Vai. Tô vendo aqui, deixa eu ver se eu encontro um canto mais tranquilo para a gente falar. Às vezes é o local da casa, né? É, pronto. Agora estou bem do lado do roteador, mas a internet está deixando muito a desejar nesses últimos dias, né? Cadê o dog? Cadê o dog? Ah, o Doc tá Pra dormindo ficar a já. live fofa. É, pronto, agora acho que vai estabilizar. Vambora. Mari fala, avisa a gente aí. Olha só, o que É, é inovar, Léo? A gente está falando inovação, mas o que é inovar? Na legal. simplicidade da situação, né? Eu É a gosto muito de mesma falar coisa que que inovar. ser criativo? Não sei. O que é? O que seria Hum, inovar? Inovar é quando a gente coloca uma ideia nova para funcionar. Então a gente muitas vezes temos boas ideias, todos nós temos boas ideias, né? Mas a gente tem dificuldade de colocar ela em prática. E Medo isso de é arriscar, o né? grande pulo. Exatamente. A gente não foi ensinado, né, Nath, para errar, né? Na escola, quando você. Quem eram os bons alunos da escola? Aqueles que acertavam tudo, né? Os que erravam eram os últimos da sala, aquelas pessoas que tinham A dificuldade. galera do então. Exato. E aí, quando a gente tem que fazer alguma coisa, a gente trava. Por quê? Porque a gente tem medo de errar, a gente tem medo de fazer alguma coisa e não dar certo. Por que as pessoas vão pensar de mim? O que as pessoas vão falar se, por exemplo, a live do Instagram travar? Olha só, se a live do Instagram travar, o que as pessoas vão Pensou, pensar? se trava a tela do Léo, o que eu vou ficar falando aqui, gente? Exatamente. Mas aí a gente se lança e faz acontecer, né? Então isso é o grande Muda lance de de inovar, lugar. colocar uma nova ideia para acontecer. E aí, já que você puxou o lance da criatividade, eu gosto muito de falar tem uma frasezinha pronta, tá, gente? Que eu falo bem devagar para ficar claro, mas a criatividade é quando a gente busca a resposta antes da pergunta. É quando a gente quer inventar, literalmente inventar alguma coisa, criar alguma coisa. E a Você sabe onde você inovação quer chegar, você não sabe como vai chegar, né? Seria o é, foco, né? Que as você quer pessoas falam, você tem inventar que ter um alguma coisa. foco. E aí na inovação é quando a gente para fazer melhores perguntas, porque a inovação é justamente escolher problemas, escolher dificuldades, escolher, por exemplo,
que hoje está te incomodando? O que incomoda a gente na nossa vida diária? O que incomoda a gente no nosso trabalho? O que incomoda a gente na nossa casa? E aí eu gosto muito de usar o exemplo de donas de casa que vão inovar, porque elas param para olhar dentro de casa o que está errado, o que não está certo, o que poderia ser melhor. E elas param para ter uma ideia e sem medo nenhum, porque a casa é delas, porque o ambiente é confortável, elas começam a fazer um monte de coisas bacanas. Então, eu gosto de falar que inovação, ela não é uma coisa para... E até eu tenho um problema sério, porque eu sou um gordinho com cara de nerd. As pessoas acham que eu vou falar que inovação é tecnologia, que inovação é uma coisa muito high-tech, muito avançada. Para os grandes. Exatamente. Ou para quem domina a tecnologia muito bem. Não, a inovação é algo para todo mundo. A inovação é para quem tem a capacidade de enxergar um problema. Aí quando eu falo assim, inovação, você pode trocar assim, eu sou inovador, você pode botar assim, é igualzinho, inovador e resolvedor de problema. Aí todo mundo fala, então eu sou inovador. Se você resolve problemas, você é um inovador. E Vamos muitas fazer vezes uma as pessoas pergunta para precisam o ouvir povo isso. aí. Para a Vamos! galera aí, a área que ela tá, olha só, vou te colocar na saia justa, se tem como. Eles falaram a área que eles atuam e sugerir como se é possível inovar na área deles. Tipo, sou dona de Deixa eu casa, fazer eu então, posso deixa eu fazer uma inovar como... brincadeira com eles então. Faz Vou, aí vou fazer uma melhor, então, brincadeira. Rei. Vou Que fazer assim uma você consegue brincadeira. ajudar quem está em casa. Tá bom, nós vamos fazer uma brincadeira curtinha de 1 a 3, tá? Sendo que quem acha que é pouco inovador vai botar 1. E quem acha que é muito inovador vai colocar 3 no comentário, tá bom? Eu vou falar então. 1, por favor, comentem quem acha que é inovador nível 1. Aí coloca 1, escreve 1 aí. E quem acha que é mais inovador vai escrever 3. Vamos por capítulo aqui E a pra galera da gente... metade põe 2, de 1 a 3, o nível de mas... inovação. Acho que o pessoal não está querendo colocar, não. A Não é dinâmica não vai porque leva um funcionar. tempinho para a internet chegar. Daqui a pouco que vai Ah, chegar para eles. pronto. A farmacêutica Lari falou que ela se acha 1. Boa área. Lari, e aí? Você acha que é possível inovar na sua área? A Lari está esperando eu continuar. Então, agora quem se acha 2? Comenta 2 aí, quem se acha 2 em inovação. Quem se acha que está no meio aí. Na verdade, a Lari foi sincera, né? Porque todo mundo acha assim, ó, a Marineide está esperando 2. Pronto. A Lari foi a sincera, porque ninguém quer falar que é pouco inovador, né? Ninguém quer passar assim, não quero ser o carão. O Tito aí falou que também é 2. Mas a Lari tá falando que não. A Nádia tá falando que é 2 também. A Eunice falou que é 2 também. 2 fica confortável, né? Não fica. Assim, ó, não sou inovador, nem sou Nem muito. invento demais, mas também não estou parado, né? Tá certo. Exato. Nem E muito, o nem 3? pouco. Tem alguém 3 aí? Tem nível Comenta 4? 3 aí, quem? Tem nível 4. Ai, ai. Ninguém 3? Ninguém se acha bom inovador? Mas aí se eu mudo, então, vou começar. Tito, a Lari está falando que o Tito é 3. Lari, se eu falar para você que é resolvedora de problemas, eu vou mudar de. Você é qual nível, Lari? Você resolve problemas, Lari? Pois é. Você é qual nível em resolver problemas já, Lari? A Lari não dá conta, falou de tanto problema que ela resolve. Então, quando a gente pensa em ser resolvedor de problema, a gente já sabe que a gente é 3. Porque no dia a dia é um leão por dia que a gente mata, é uma coisa que a gente tem para resolver. E uma das formas de resolver problemas é a gente ter principalmente uma coisa chamada empatia. A Lari pulou de 1 para 3, olha lá. Porque eu falei para ela que é resolvedor de problema, né? A Juessi falou que é 10, ó, tá vendo? Começa a surgir os inovadores aí, viu? Porque a gente muda a nossa visão sobre inovação quando a gente passa a entender isso. E aí eu falo muito da empatia. O que é empatia? Se colocar no lugar do outro. A gente resolver o problema, o nosso problema, a gente até corre atrás de resolver. Mas a gente inova para alguém, a gente melhora a vida de alguém, a gente melhora o ambiente, a gente melhora os nossos negócios, para quem tem, onde trabalha, quando a gente está resolvendo, melhorando, dando uma nova ideia para alguém. E aí, se você colocar, vou usar o caso da Lari, a pergunta que você fez, né? Você falou assim, o que eu faço para inovar? A Lari
Quando ela para e tenta sentir a dor que o cliente dela tem, o que o cliente dela tem de incômodo? O cliente dela vai lá na farmácia, compra o remédio. Qual é a dor que ele tem? Qual é a dificuldade que ele tem? Ou o que ele está sendo maltratado em outras farmácias? Ou qual é, tipo assim, o que poderia ser melhor naquele processo? Quando você se coloca no lugar dele, você começa a ter ideias do que você pode melhorar na vida dele. Então, vou dar um exemplo seu também, tá, Nath? Você agrada o cliente, você cresce, né? Profissionalmente. Exatamente. Então, a gente tem que gerar ideias novas, não com a nossa visão, mas com a visão do nosso cliente. É mais ou menos o seguinte: você já sentou na sua cadeira, já fez um exercício assim, Nath? Ou se não fez, você vai fazer amanhã, então, né? Na próxima vez você vai entrar no seu consultório, não como a doutora Nath, você vai entrar como um cliente dela, vai falar assim: o que meu cliente pode querer mais aqui? Você vai sentar na sua cadeira de dentista e vai falar assim: olha, que legal, eu já sentei na sua cadeira, você estava passando o jogo da Inglaterra. Isso é muito legal no seu consultório, ó. Tava passando o jogo da Inglaterra, eu fiquei assistindo o jogo da Inglaterra enquanto. E você Na foi lá, Copa, eu botou. continuei assistindo os homens, porque tinha um jogo lá. Se na Copa Exatamente. do Mundo eu não Então, tivesse a televisão, eles não iriam na consulta. então é como a gente coloca. A gente se coloca no lugar do nosso cliente. Se não for o cliente, tá, gente? Pode ser dentro da sua casa, como você se coloca no lugar de alguma pessoa. Você usa essa empatia, se colocar no lugar do outro, que é diferente de simpatia. Simpatia é você se sensibilizar com o outro ou se conectar com o outro. A empatia é se colocar no lugar do outro e sentir a dor. A Marinê está falando aqui que tinha uma coberta para o frio. Ela Então, sentiu frio, aí eu fui e comprei uma pois é, coberta. Meus então pacientes de frio, eu coloco a cobertinha. Aí eles ficam super isso aconchegantes. é Fico super inovação. feliz. Isso é inovação. E a inovação é a melhor coisa, que a inovação ela vai te distinguindo. As pessoas vão vendo como E você elas se dá sentem abertura mais para as acolhidas. pessoas falarem com você, né? Isso é uma oportunidade do seu cliente falar: poxa, você podia inovar nisso. Isso é legal, porque você dá ouvido, a opinião do seu cliente é muito importante. Sem dúvida, a melhor fonte, e eu vou te falar, não é o bom cliente não, tá? Não é aquele cliente que te dá o tapinha nas costas, que fala, não, tá tudo legal. É o Agora, cliente amigo, que tá tudo reclama. certo. É o cliente que reclama, é o melhor para você inovar. O que a gente fala do cliente que reclama? A gente fala assim, não, fulano é um chato, fulano assim. O cliente que reclama é o melhor cliente para te dar ideias para inovar. Porque o cliente que não fala nada, muitas vezes ele some, desaparece e não quer mais saber de você. Mas o cliente Uhum. que reclama, ele quer que você melhore. E a gente tem essa mania Dando de uma achar chance que o para cliente. melhorar, né? Quantas vezes a gente vai num restaurante e você reclama de alguma coisa, que a comida veio assim, que o talher veio sujo, que alguma coisa. Tudo bem, talher veio sujo, você não volta mesmo, não. Mas quantas vezes você reclama de alguma coisa no restaurante porque o atendimento demorou, porque a bebida não veio, o refrigerante, a água não veio junto com a comida? Quantas vezes essa pessoa é tratada como chato, o garçom não quer nunca mais vê-lo ali. Aí, se ele vai reclamar com o dono fala assim: ah, vai comer onde em outro lugar. Então, a gente trata o cliente exigente, o cliente que quer mais, como um chato. Mas ele é a sua principal fonte de inovação. Sim. Engraçado que você se espelhou, você teve a oportunidade de ir a Israel, né? Que é uma grande Aham. referência em inovação e tecnologia. Conta pra gente como é que foi essa experiência lá. Olha, Israel é um lugar incrível, porque ele, assim, e aí a gente está falando aqui de Vitória hoje, mas tem gente aqui de todo o Brasil aqui ouvindo a gente hoje. Israel é um lugar muito com o Espírito Santo. Tem aí 8 milhões de pessoas, 8 milhões de habitantes, e eles tiveram. O mais incrível é quando você vê que é um lugar deserto, é um lugar que, por exemplo, não é igual aqui que você planta um pé de feijão e nasce. Não é assim. Lá não tem água, é árido. Lá é quente, é sem umidade. Lá tem a questão da guerra, tem assim os conflitos. Quando você entra no aeroporto, você recebe para não marcar o seu passaporte, eles te dão um papelzinho azul, um papelzinho que você é como se fosse o seu carimbo no passaporte, porque, por exemplo, se você desce para o Egito, eles já vão te implicar com você lá, se você passou por Israel antes. Então, eles não carimbam o teu passaporte porque sabe da guerra.
Então, Israel, eles foram forçados, e Israel tem quase 90 anos agora, é muito novo. Israel é mais novo do que... O Brasil tem 500 anos, Israel tem, como nação, tem quase 90 anos. Então, eles tiveram que fazer e dar um banho no Brasil, dar um banho em outros lugares, eles tiveram que inovar pela obrigação. Fala assim, olha, se a gente não inova, a gente fica para trás, a Não gente não sofreu. sobrevive. Na verdade, não é nem ficar para trás, a gente não sobrevive. Então, Israel, por exemplo, hoje tem um monte de prêmio Nobel. Israel, todo mundo aqui come tomate cereja, né? Todo mundo vai fazer uma saladinha, corta lá o tomatinho cereja. Mas ninguém, poucas pessoas sabem que toda vez, isso acabou faz pouco tempo, mas durante 25 anos, se não me engano foi isso, toda vez que você comprava um tomate cereja, Israel recebia royalties, porque o tomate cereja ele foi patenteado em Israel. Uhum. Porque eles tiveram que desenvolver uma forma diferente de agricultura. Então, Muito não podia interessante. ser aquele tomatão, tinha que ser o tomatinho cereja. Então, tem milhares de medicamentos em todo o mundo que você compra aqui no Brasil, mas o dinheirinho vai lá para Israel. E Israel, eles têm uma cultura diferente. Homens e mulheres fazem serviço obrigatório militar. E esse processo de fazer serviço militar lá faz com que, quando eles saem desse processo militar, eles ficam muito fortes, eles ficam muito disciplinados, eles ficam muito preparados para a vida. E eles não vão direto assim, agora vou fazer uma faculdade. Não. Eles falam assim, agora eu vou construir minha vida. E aí construir a vida para eles é construir um negócio. Então, é muito impressionante que as crianças lá de 5 aninhos, ela fala assim, ela não fala o que eu vou ser quando crescer, elas falam, que startup eu vou montar quando eu crescer. É muito legal, é muito legal. E é um país de tecnologia, Nath. Assim, eles incentivam muito a pesquisa, o desenvolvimento tecnológico, a pesquisa na área de ciência, saúde. A gente está aqui, por exemplo, você aí que tem várias tecnologias no seu consultório, você sempre está trazendo coisa nova. Eles são assim também o tempo todo, produzindo tecnologia. E, repito, não foi porque eles queriam ser melhores que ninguém, foi porque eles tinham que sobreviver. Se não fosse assim, eles não iam sobreviver. E no âmbito religioso, o que você achou? O que Israel te impactou? Ah, foi demais. A gente vê as histórias que a gente lê na Bíblia, né? É muito impactante, porque eu tive a oportunidade de subir, e para quem é fora de forma como eu, é uma subida muito dolorosa também. Não tanto, mas o Monte das Oliveiras, e aí você vê Jerusalém inteira, e existe toda uma questão seguinte, existe também muita desinformação, porque não se sabe ao certo onde Jesus morreu, não se sabe. Tem alguns grupos que falam que foi num lugar, outros grupos que falam num outro. Mas só de você estar ali, por exemplo, eu fui na via, não, foi, eu passei pela Via Dolorosa, o caminho da Via Dolorosa, onde Jesus passou, passei por vários caminhos, e ali vai passando toda a memória do que a gente conhece da Bíblia. Sim, é incrível, é incrível. Você vê E a eu história, né, recomendo. ao vivo, né? É muito legal. Você. E Tudo as aquilo que você coisas vê, vão. você vê pessoalmente. É porque a gente, às Uma vezes, a gente não tem a oportunidade. capacidade de se colocar na Bíblia, e estar lá te coloca nessa capacidade de você olhar os muros e falar assim, sim, os muros. E ver até, por exemplo, ver o templo, a gente, assim, você tem o que eles chamam, né, de Muro das Lamentações. Na verdade, eles não chamam disso, eles chamam de Porta Oriental, Ocidental. Eu esqueci o nome agora, o nome que eles dão, né? Mas eu fui lá, você coloca a sua oração lá, você fica num momento de devoção lá e é muito bacana. E recomendo para todo mundo, porque quando você lê a Bíblia e vivencia lá, até hoje, quando eu leio a Bíblia, qualquer passagem, me vem na hora as coisas que eu É vi, me muito vem. legal. Eu tenho A muita gente, a vontade gente, de a conhecer. gente vale a pena. Eu espero Espera a ainda ter a pandemia passar e oportunidade. pega e vai, porque eu falo, a Lu não pôde ir comigo, porque eu estava com um grupo de empresários também, estava muito mais a trabalho, mas eu falo que o sonho da minha vida é a gente voltar lá.
Ó, o Tito falou para você falar para eles inovarem, pôr uma rampa na subida no Monte das Oliveiras. Olha, Perder a essência, né? é uma caminhadinha dolorosa, tá? Você vai subindo assim. A maior parte dos turistas que vão de carro. Eu que inventei de ir a pé. Eu saí de dentro da cidade de Jerusalém, que eles chamam de Cidadela. Eu saí de dentro da Cidadela de Jerusalém, fui andando, e era o caminho mesmo que Jesus fazia, né? Mas eu fui mesmo por isso, para experienciar esse caminho. Você vai subindo, e é quente, é É pouco. doloroso. É doloroso, é doloroso. É doloroso. Mas a experiência é muito válida, né? Muito, Ó, nossa, é uma experiência de por vida. falar em inovação, continuando na inovação, eu falo assim, a gente às vezes tem aquela marca, né? A pessoa faz a marca, mas pode acontecer, quem dera se a gente acertasse de primeiro, igual a Coca-Cola, e levasse aquela marca a vida inteira, né? Mas a gente Aham, pode errar, ou os tempos mudarem e seu perfil mudar e necessitar uma nova marca para o seu negócio. E falando em sim. inovação, essa semana, não sei se você acompanhou, eu lancei uma marca nova, Eu que vi. era a doutora Natália e era verde, era um desenho grande, eu não consegui usar a marca porque o desenho era grande, o número era muito pequenininho. E aí eu fiz Aham. esse aqui, ó. Ó. Eu falei assim, eu tenho que ir para o rosa, não adianta eu querer Essa fazer aqui é com a live de verde. lançamento, doutora? Live lançamento. A empresa que fez me presenteou com a caneca. E Que aí ela fez um legal. Mas é a sua dentinho cara, né? com um lance de diamante, lapidado como se fosse um diamante, que eu tenho a brincadeira dos pacientes Diamond. Então, acho assim, que teve a ver com o meu momento atual. Chega uma hora que você precisa também se reciclar, porque seus Isso conceitos aí. vão mudando e aquela marca já não combina mais com você. Isso É isso também é aí. inovar, não é? Isso, na verdade, é externalizar a inovação. Você vivenciou esse processo de pensar o seu cliente, você vivenciou esse processo de pensar como você se relaciona com ele, se chamar ele de Diamond, você vivenciou esse processo de se aproximar dele pelas redes sociais. Então, o que você está fazendo agora? Você está externalizando tudo isso que você. A marca ela está só sendo a cereja do bolo Na de. verdade, meu nome Natália, eu fui obrigada a pôr Nath, porque Instagram, Uhum, todo mundo chega no meu consultório agora, é doutora Nath. Eu acho assim, isso e eu ainda aí. pus o doutora, porque sou dentista, mas Nath é aquela forma carinhosa que as pessoas, né, estão se Sim. aproximando de mim. Então, acabou que virou Doutora Nath Natália tem. Rosa. Doutora Natália tem um monte, mas doutora Nath é uma. Então você está se diferenciando também. É também uma forma. Enfim, aí É. nasceu a Que nova legal, logo. parabéns aí pela nova marca. É, Na vamos ver, verdade, eu acho na, que espero é, agora ter acertado, é carregar ela porque agora. a marca é tudo que você simboliza, né? Por exemplo, como você se relaciona com seus pacientes, assim, a marca ela tem que a imagem, a logo, ela vai reproduzir tudo que representa o seu atendimento. Você é uma pessoa muito amiga, você é uma pessoa muito próxima dos seus clientes, é uma pessoa muito divertida. E a sua marca ela tem que passar isso. Então, a logo, né, que é essa representação visual, ela vai passar, ela é só a pontinha do iceberg. A marca é É. tudo que você já tem. Então, identificar isso e colocar numa logo é realmente um desafio. É um desafio. Tanto é que assim, ela E quis é. usar esse tipo de letra pela delicadeza. Poderia ter usado uma letra mais formal, né? Mas ela usou essa Uhum, pegada dessa letra pela delicadeza. Eu achei bem bacana. Eu falo que legal. não é um trabalho fácil para quem tem que reproduzir isso, né? Não, Sua empresa nossa. também faz isso, Léo? Não, a gente só ensina a fazer. A gente tem curso Só de ensina, branding. né? Orienta, né? Eu já fiz E muito, já fiz muito. nessa quarentena a gente sabe que muitas pessoas inovaram, né? Até Uhum. mesmo os pequenos empresários, donos de casa aqui, a Mari está falando. O que você poderia falar da inovação nesse tempo de quarentena? Eu acho que nunca teve tanta inovação, né? Na Muitas pessoas se verdade, adaptaram até no seu próprio trabalho, né? na Eu verdade, eu falo vou aquele que até te fazia um falar. suplá, um pano de prato, aprendeu a fazer uma máscara. Pessoas inovaram para a demanda, né? A restrição é a melhor forma de inovação. Quando a gente não tem o caminho. Eu estava falando de Israel agora, né? Israel não tinha opção. Eu tenho um vídeo que eu falo isso, né? Israel não tinha opção. Quando a gente não tem opção, aí a gente tem A duas gente é coisas. obrigado a criar. Ou a gente chora e lamenta, ou a gente faz. Se Infelizmente, reinventa. muita gente na quarentena ainda ficou.
demorou a entender, a cair a ficha. Mas é normal, porque a gente está num momento Vai único demorar, do não mundo, né? vai, né? Fica aquela coisa. É, Dá até para hoje, por esperar ou exemplo, tem que inovar? e aí a gente está vendo até hoje. Eu vou te falar que a gente foi a primeira escola do Brasil a comunicar que a gente não vai voltar esse ano. E as outras escolas, o que elas estão torcendo, esperando para o governo falar que tal, e não tem jeito de voltar. A gente é uma escola, nos nossos cursos, a gente recebe 30 no máximo pessoas, quando é presencial. E a gente tomou uma série de protocolos, a gente comprou máscaras especiais para os professores, a gente fez adaptação na sala de aula, a gente fez um monte de adaptação. E a gente parou uma hora e falou assim, não, a gente não vai voltar, a gente não vai colocar as pessoas em risco, a gente não vai colocar os nossos colaboradores, os nossos professores em risco. A gente queria muito voltar e a gente falou que não. Imagina escola de criança, assim, não dá para voltar, é impossível É voltar muita esse gente, ano. né? Uma escola. Exatamente. Então, É tipo, uma triste realidade para as crianças, para quem está em faculdade. É um tem um, prejuízo para o estudo, pro ensino, é, mas tem que é tentar se demais. adaptar. Mas é a É vida em primeiro assumir e lugar, levar a né? sério, né? Quem depende disso A tem que gente assumir e viu, levar a sério. a gente viu, por exemplo, um vídeo, rodou a internet, um vídeo muito legal, inclusive, que a criancinha entra, ela higieniza, mede a temperatura e tal, e ela vai e coloca. E começa ali esse processo de volta na China, da aula na China. A pandemia na China durou o quê? Eu acho que foi, não tenho esse número certo, mas não foi nem 60 dias. Nós já estamos há 120 dias no Brasil e só cresce o número. Então, a gente vai até o final do ano sem dúvida. Não estou querendo ser... Gente, eu sou o cara mais otimista que Isso vocês não, vão né? Mas encontrar. é Eu sou o cara realista, mais né? otimista. Eu sou o cara mais otimista Ou que você vai seja, encontrar a gente nesse precisa mundo. se A gente precisa se programar para uma adaptar. realidade que a gente vai estar mudando. Pode ser que isso dure até o final do ano, né? Exato. Não, a gente tem que se programar para durar até o final do ano, no mínimo. E aí as escolas ainda não entenderam isso. As escolas não pararam para falar assim, não vai voltar. Tá todo mundo desesperado. Rodou uma pesquisa há uns dias atrás e deu 76% dos pais não querem voltar. Por segurança, por questão mas as crianças são menos suscetíveis. Não importa, mas você vai levar o filho na escola, o filho vai voltar, pegou a Covid do papai da outra, levou para sua casa que vai levar para outra. Então não tem como. Então a gente entendeu que inovar é falar o seguinte: olha, peraí, da onde a gente veio, não funciona. Não funciona mais. E as pessoas falam Não vai ser novo mais. normal. As pessoas falam novo normal, eu nem gosto de usar essa palavra, porque não é normal. Não tem nada de normal. Não tem nada de normal. É. Então, a gente não vai voltar para aquele mundo que a gente estava antes. A gente vai viver um novo mundo. E se adapta. Agora tem que se adaptar. É agora que tem que começar e falar assim, como é que vai ser isso? Como é que a gente vai reagir? Como é que a gente vai A lidar longo com isso? prazo, né? Nessa situação. As Exato. pessoas não podem se acomodar, achar que vai voltar mês que vem, não. Tem que pensar a longo prazo. Se voltar antes é lucro, né? Mas Exato. projetar a sua vida a longo prazo, nessa nova adaptação. E aí, Léo, vários. Tá. Só ia terminar aqui a conclui aí. pergunta da Marineide, que pequenos empresários, donos de casa, essas pessoas que conseguiram se adaptar, elas tiveram uma reação muito rápida, elas tiveram uma capacidade de reagir. E isso vai ficar marcado na vida delas, porque a partir do momento que você entende essa capacidade de reação, você desenvolveu uma capacidade de inovar, de se inovar, de se promover a sua inovação. O mais engraçado, agora para a gente falar um pouquinho, esse é um livro que você lançou ano passado, não foi? Exato. Esse é o Disrupt-se. E ele é muito atual, né? Por incrível que Muito. pareça, parece que você já Tanto que eu estava abri, prevendo. porque é o seguinte, né? Disrupt-se. Olha o nome do livro, gente. As pessoas falam assim, nossa, mas você escreveu um livro, deu trabalho, você editorou, você lançou, e você vai dar de Foi uma graça. leitura muito gostosa. Ele está de graça no meu Instagram. Quem clicar lá na minha bio vai conseguir baixar a versão digital. Eu sei que tem pessoas que gostam mais da versão impressa, mas eu abri porque eu falei assim, olha, Eu nesse tenho o momento da meu humanidade, eu autografado. vou pensar, é, eu vou pensar
em mim, no que eu vou vender de livro e vou conseguir talvez um dinheirinho que não. Ou eu vou pensar em como eu posso ajudar a humanidade a se adaptar. Então, não é que eu sou santo nem melhor do que ninguém. É Seu só áudio porque eu tá falei, cara, ruim, tá tão embolado. eu acho que pode ser meu fone, hein? Será que melhorou agora? Tá Nath, a gente vem cortando, falar de sim. inovação, a gente vem falar de inovação e a tecnologia deixa a gente na mão. Melhorou agora? E a tecnologia deixa a gente na mão, né? Pois é. Não, vamos lá. Mas A gente aí, vai tentar. eu, Fala por aí, que o nome desse livro, Disrupt-se, que é um nome, uma palavra assim que ninguém conhecia até então, né? Entrou para o português. é, então, disrupção é quando um processo novo toma um lugar de um processo antigo. A gente muda o hábito. Quando a gente passou a usar o celular muito mais do que o telefone fixo, houve uma disrupção. Então é quando a gente muda um padrão. Quando a gente passou a usar mais o Uber do que o táxi, houve uma disrupção. E existem várias disrupções acontecendo o tempo todo. Toda vez que você troca, por exemplo, Natália, quando você utilizava a tecnologia, por exemplo, quando você usava moldeira para fazer clareamento, era um método antigo. Aí hoje você usa um processo novo, né? Eu não vou saber replicar, falar, mas você usa um No processo consultório. diferente, Ah, no consultório, um tudo clareamento. começou às vezes com um método caseiro, agora já evoluiu para o Isso. consultório. Exato. É uma disrupção. As pessoas hoje preferem que clarear com mais rapidez, sem precisar colocar moldeira. Funciona, mas as pessoas mudam esse comportamento. Então, quando eu usei essa expressão, é porque a gente precisa, antes que as coisas, antes que o mercado, ou antes que as coisas mudem e force, por exemplo, antes que a minha profissão entre em declínio, antes que o meu mercado acabe, antes, por exemplo, vamos falar do datilógrafo, tá, gente? Vamos falar uma profissão, o datilógrafo, que é a pessoa que vivia de datilografar. Hoje em dia não faz sentido. Então, antes, se ele tivesse parado e falado assim, opa, a minha profissão não faz sentido, a minha profissão está em baixa, ele teria uma chance de se renovar. Então, um disrupt antes que o mercado, antes que o seu negócio, sua profissão, antes que aquilo que você faz entre em declínio, provoque você esse declínio. E aí você fala assim, nossa, Léo, mas eu vou acelerar aquilo que eu estudei anos e anos e anos que cai em desuso? Cai em desuso, porque é melhor você ter o controle disso. É mais ou menos o seguinte, a advocacia agora está sendo invadida por inteligência artificial. E cada vez mais a advocacia vai digitalizar. Se o advogado ficar preso na forma antiga de fazer, falando assim, não, foi assim que eu aprendi, foi assim que eu vi na faculdade e tudo mais, ele vai perder esse passo dessa nova advocacia. Então é importante que ele faça o quê? Ele promova o fim da advocacia como ele conhecia, o mais rápido possível, para que ele já se adeque aos novos processos. Porque aí ele vai estar sempre à frente, vai estar sempre um passo. Como é que eu vivenciei isso, Nath? Eu comecei eu era programador, designer, eu fazia site com 13 anos de idade. E todo ano tinha uma tecnologia nova. Então, aquilo que eu aprendi no ano passado não valia. O que eu aprendi no ano passado, já eu tinha que jogar fora. Eu aprendi que todo ano eu tinha que aprender outra coisa nova. Então, era um processo de me quebrar todos os anos. Chegava lá assim, agora já mudou tudo. Tem que aprender de novo. Mas Agora você mudou era tudo de de novo. você ter essa visão, né? De sempre um pouquinho sair daquela zona de conforto de todo mundo e procurar um pouquinho a mais. Você era Mais essa ou menos. pessoa. Eu vou dizer que eu aprendi na marra. Eu aprendi na marra, porque de um ano para o outro eu tinha que falar assim, esqueci. O que vai acontecer ano que vem? Vou ter que esquecer o que eu aprendi de novo. Fazer o quê? Tem uma linguagem de programação que eu uso, que eu usava, né? Que eu aprendi, que eu fiz site de e-commerce, fiz um monte de coisa com ela, e ela virou latim, língua morta. Então as pessoas não sabiam mais da noite pro dia. Só tem um lugar que eu conheço hoje no Brasil, tem uns 2, 3 lugares no Brasil que eu conheço que uso. Um deles é o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, porque ninguém mais usa essa linguagem no mundo. E eu sabia daquela linguagem pra caramba. E ela chegou, de repente, ela falou assim, não serve mais. Não tem lugar nenhum mais que usa. Ela ficou ultrapassada. Então eu falei assim, olha, o que eu preciso? Antes que aconteça isso, antes que isso seja provocado em mim,
Antes que eu chegue, chegou e falou assim, ih, agora a sua linguagem não funciona mais, eu não vou te contratar. Falei assim, pera aí, eu preciso, aprendi essa linguagem, já aprende a próxima. E já aprende a próxima, e já aprende a próxima. Então, é esse o movimento que a gente tem que fazer o tempo todo. Qual é a próxima versão da minha profissão? Qual é a próxima versão da odontologia? A odontologia tem uma vantagem muito grande, Nath. Eu vou te falar que é o seguinte, se eu fosse médico agora, o Léo aí está comigo, né? Deve estar ouvindo ainda a gente aí. O médico agora, com a telemedicina, eu não sei como é que vai ser, o Léo sabe mais do que eu disso aí. Mas você vai poder se consultar com qualquer pessoa no mundo inteiro com a telemedicina. Então, não vai ser mais a pessoa do nosso lado. Vai ser, posso escolher o médico que eu quiser no mundo inteiro. Da mesma forma, advogado. Eu posso escolher qualquer advogado no Brasil inteiro. Da mesma forma, professor. A pessoa não vai mais ficar escolhendo o Léo, porque o Léo está em Vitória. Então, que é turma maior que teve que se adaptar do que os professores, né? Exato. Então, tipo, ninguém vai mais... Quando a gente fala de prestação de serviço, você pode contratar qualquer lugar, pessoa do mundo. Você pode contratar qualquer pessoa do mundo. Agora, falou a sua língua, você gostou, você contrata, entendeu? Porque agora... O Tito trabalha com a telemedicina, eu já falei com ele. O Tito trabalha com telemedicina, exatamente. Então, a gente tem muito a avançar ainda, porque aí eu falo até porque a gente... Se você está olhando tudo que a gente está vivendo hoje em isolamento social, não surgiu nada novo em isolamento social. Tudo que a gente tinha, por exemplo, até a telemedicina que o Tito está falando aí, ela já vinha sendo desenvolvida antes. Ela acelerou. Coisas que iam ser 3, 4, 5 anos, elas chegaram hoje. A dona Joercy está falando aqui também. Um paciente de outra região, por conta da telemedicina. A área dela é psicologia, né? Então ela consegue fazer esses atendimentos. Porque é um momento também que a pessoa precisa, às vezes, um apoio psicológico para suportar esse monte de mudança, né? Isolamento, isso traz problemas, né? Depressão, diversos problemas, né? E aí aquilo é uma forma de manter os atendimentos online. Sim, mas agora a doutora Joercy vai poder conseguir clientes no mundo inteiro. Ela não vai ficar mais restrita à Vitória. Desculpa. A gente falou, a gente sai de 4 paredes e se estende, né? Aí você, ela, por exemplo, utilizando, aí entra essa parte de mídias sociais, entra essa parte de comunicação que hoje, quem souber se comunicar melhor, vai conseguir muitos clientes. Vai conseguir muitos clientes. A UIS tem 10 anos de mercado. A gente sabe fazer isso há muito tempo. Então, o que a gente está fazendo agora é comunicar para o mundo. Opa, posso te atender no mundo inteiro. Então, a pessoa que entende isso agora, opa, meu mercado vai mudar, ela tem muito mais oportunidade de se adequar, de se adaptar. Então, ela começa a falar... As outras pessoas, não, elas vão brigar. Falar assim, não, tem que voltar. Volta... Não, pode não. Volta. Se a gente ficar brigando para voltar ao passado, se a gente brigar para voltar ao passado, a gente vai gastar mais energia do que olhar para frente e ir rumo ao futuro. Léo, a gente está aqui no finalzinho da nossa live e eu queria que você, em breves palavras, deixasse um recadinho para o pessoal aí que às vezes fica meio para baixo, que está isolado, meio desanimado. Provoque, que é a sua palavra do seu livro, provoque essa galera aí para sair da zona de conforto, para encerrar aqui e fechar a live. Tá. A minha primeira provocação é o seguinte, tá, gente? Quando a gente fala de isolamento social, eu falo muito que a gente não vivia um normal. A gente vivia uma normose. Uma normose é um estado que provoca dor. Para onde a gente estava indo, não estava legal. Não estava legal. Eu vou dizer que ainda não está legal do jeito que a gente está vivendo, mas o jeito que a gente estava indo, em termos de consumo, em termos de carga de trabalho, em termos emocionais, em termos de valores, não estava legal. E quando eu falo isso, exatamente. Eu falo aí, até as pessoas falam muito assim, olha, o mundo está respirando agora, né? Porque agora você não tem menos carros e tem negócio, mas tipo, a gente também tem que repensar. Eu assim, não sei. A Natália, a doutora Nath, não, porque a doutora Nath
tá sempre aí no make, na produção, mas eu tô usando muito menos roupa. Talvez, teve um dia que eu fui sair com o Luciano, ela falou assim, eu vou botar roupa de festa. Não adianta, a gente vai ter que sair, eu vou botar roupa de festa. Por quê? A gente viu que a gente está precisando consumir muito menos. A gente, Uhum. a gente precisa de muito pouco para viver. A gente precisa de comida, de segurança, de coisas que não é o dinheiro que vai nos dar. E isso faz a gente refletir. Estamos vendo a pandemia? Estamos. Mas a gente está tendo uma oportunidade ímpar na nossa vida de repensar tudo. A nossa vida, a nossa relação com Deus, a nossa relação com todos. Então, é muito importante isso. A gente ter essa parada e respirar e colocar. Mas, principalmente, eu falo do disrupt, eu gosto muito de usar uma metáfora. Um minuto. Tá bom, um minuto para fazer a metáfora. Quando o ovo ele é quebrado por fora, o que está dentro morre. Mas quando o ovo é quebrado por dentro, ou seja, quem está ali, o pintinho que está ali, quebra o ovo por dentro, a vida nasce. Então, a minha provocação é que a gente não espere que o ovo seja quebrado por fora, é que a gente se quebre. Que a gente provoque essa mudança na gente. Considere tudo isso que eu falei, toda essa normose, e que a gente provoque em nós a mudança. Que a gente aproveite para refletir. Essa é a minha mensagem final. Que papo legal, Nath. Muito bacana estar aqui com você. Que bacana, muito, muito obrigado. Acho que a gente provocou o pessoal a pensar em inovar, em mudar, né? Tudo que Deus faz é bom, Léo. Se a gente está precisando passar por isso, que a gente passe, mas sempre com fé em Deus, sabendo que Ele vai à frente e vai nos ajudar a cada dia. Exatamente. Tá bom? Grande Fica abraço. meu convite aí para quem não me segue mundo. ainda, me seguir no Instagram, onde eu estou postando todo dia uma diquinha de inovação. Carreto. Exatamente. Obrigado, Eunice. Léo. Ainda não te conheço, não, mas a gente vai se conhecer. É isso aí. Grande abraço, ele é uma pessoa maravilhosa, amigo de anos aí, a gente se conhece há muitos anos e é um grande inovador aqui, de Vitória e para o mundo, levando inovação para todo mundo. Grande Obrigado, abraço, um amigo gente. querido aí também, Karine, Tito, Lari, Dona Marineide aí, um monte de gente muito querida com a gente, acompanhando a gente aqui. Abraço para as mamães, né, Léo? Exatamente, ó. As duas aí, a sua e a minha mãe acompanhando aí. Exatamente. Arrasaram. Arrasaram do outro lado, mãezinhas. Exatamente. Beijos. Beijo, gente. Tchau, tchau. Com Deus, boa noite, gente. Boa tchau. noite.